Fala pessoal, muito bom dia. Hoje sábado, hoje dia de correr na lotérica, hein? Lotérica fecha às 13 horas no máximo, né? Mas não chega nesse horário aí que provavelmente eles não vão deixar entrar não, né? Já vão estar, né, com aquela fila enorme, né? E para um concurso acumulado que nem hoje, tivemos uma linha vazia aqui, olha, um padrão bem diferente para linhas, né? 54330, né? Linha zerada, linha fechada aqui na linha 5. Tá? Vamos analisar esse concurso aqui, um concurso que acumulou. Anota aí, então dezenas na tela para o concurso 3.583. Dezena 02, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 e 25. E mais uma vez, 3 das 4 dezenas pilares, tá? Então é uma coisa bem segura de se utilizar, são as dezenas pilares. Dezena 01, 02, 24 e 25. Por que pilares? Porque 01, 02 é responsável por essa primeira bola, primeira posição depois do sorteio ordenado, e 24 e 25 responsável pela última bola, última posição. Legal? Então dessas 4 dezenas a gente sempre coloca de 2 a 3, pelo menos nos nossos jogos. Tá aqui então um concurso acumulado com uma estimativa de prêmio de 6 milhões de reais para hoje, dia 10. Então, não tivemos ganhadores na faixa de 15 pontos. Na faixa de 14 pontos pagou muito bem para os 209 ganhadores, R$ 2.297,49. Meus parabéns a todos vocês. Esse foi o vídeo que eu gravei ontem, né, para o concurso 3.583. Muito obrigado a todos que interagiram aqui. Já dei uma olhadinha bem rapidinho, então não tinha nada para responder. Então, só quero deixar meu muito obrigado para vocês. Lembrando que toda vez que você clicar aqui em mais, vai ter sempre, né, mais descrição aqui do vídeo. Beleza? Fechando aqui então. Ferramenta excluir colunas, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né? Então, 4 das 56 matrizes aqui de 20 fizeram 14 pontos e aqui a gente só teria o trabalho de acertar 5 números aqui para a gente eliminar a coluna. E quais são esses 5 números? 5 números que aparecem dentro das caixinhas de conferência aqui. A própria matriz não teria premiado ontem com 15 pontos. Mas eu quero hoje tentar uma coisa aqui, vamos ver se dá certo aqui, já vou fazer isso daqui logo agora. O ciclo, ele foi fechado, né? Então ele estava dessa forma aqui, ó. Então vamos voltar a um concurso. Estava faltando somente uma dezena, se não me engano era 14, era ela mesmo, tá? Dezena 14, tá? Beleza, então vamos dizer aí que eu fosse utilizar a dezena 14 como fixa. Para 14 pontos aqui, pode ser que não teria, né? Pode ser não teria dado os 15 pontos na matriz normal. Mas eu posso muito bem mudar a sequência dessa matriz. Para isso eu seleciono então todas aqui e vou vir aqui no seletor de dezenas e vou clicar mais uma vez aqui no 14, tá? Então eu estou deixando essa dezena 14 aqui no primeiro quadradinho, então eu vou recombinar essa matriz. Eu não fiz isso daqui antes, então estou fazendo com vocês agora. Pode ser que dê certo, pode ser que também não dê certo. Então eu vou clicar aqui em combinar e agora sim eu combinei toda a matriz e ele faz de novo a conferência e você pode ver que ele mudou aqui a conferência. Então a matriz que carrega normalmente, a matriz já pronta, ela só fez 14 pontos. E dessa vez, só por eu ter mudado aqui a estrutura da matriz, ela deu mais uma premiação. Para que serve isso daqui? Isso daqui serve para quando a gente trabalha com dezenas fixas, tá? Com matrizes com dezenas fixas. Então, eu vou fechar aqui e vou mostrar então uma matriz fixa aqui para vocês. Uma matriz de 15 pontos. Uma matriz sem dezenas fixas, então a gente não precisa fazer absolutamente nada. Só apostar os 806 jogos e se a gente acertar, vou clicar aqui para vocês verem. Vamos carregar essa matriz. Tá aqui, ó. Qualquer concurso, essa matriz ela vai ter prêmio de 15 pontos aqui. Pode ter mais de um ou pode ter somente um, tá? Essa matriz aqui não precisou de nenhuma fixa, porque é o penúltimo parâmetro que indica se ela foi construída com fixa ou não. Agora, se eu fosse alterar, se eu fosse utilizar uma matriz aqui de 15 pontos, mas que fosse construída com uma dezena fixa, eu teria que escolher aqui no meu menu de opções, que está aqui embaixo. Então, de 806 jogos, eu já reduziria
os meus jogos para 665. Então já teria uma economia absurda, né, de jogos. Então vamos clicar aqui, vamos ver a conferência dessa matriz. Olha só, sem precisar fazer absolutamente nada, ela também premiou com 15 pontos, tá? Mas vamos utilizar então o sistema de reorganização da matriz. Vou clicar aqui em editar e vou utilizar também a dezena 14. Tá vendo que só de você carregar, por ele entender que tem uma dezena fixa, ele já, né, circula aqui a borda do quadradinho, do primeiro quadradinho, que foi a dezena 01, que foi utilizada como fixa aqui quando eu construí essa matriz. Mas eu vou mudar, então, eu vou selecionar tudo aqui, e ao invés de ser o 01, eu vou clicar aqui no 14, e agora é o 14 que é a dezena fixa aqui, e recombino ela, então clico aqui em combinar. E já presta atenção aqui na minha caixinha de conferência. Olha a diferença, só para vocês verem, né? Só de eu ter utilizado uma dezena fixa, eu tive 5 das 665 linhas aqui que compõem a matriz, que fizeram os 15 pontos. Então, para isso que serve a dezena fixa e para isso que serve essa parte de edição. Você está recombinando, você está reorganizando o fechamento. Isso você não vai ver ninguém na internet falando, tá? Porque essa parte de recombinar a matriz fui eu que criei há muitos e muitos anos atrás. Inclusive tem essa opção lá dentro do fechamento do GeraSort, beleza? Então daqui a pouco a gente volta então para cá, para as matrizes aqui, para a gente fazer o acompanhamento das outras matrizes. Vamos lá, a parte de critérios, então, região dos primos veio 4 dezenas, 6 na cruz, 7 ímpares, 11 na moldura, 4 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 9 do último concurso, padrão de linhas 54330, padrão de colunas 43332, uma única bolinha vermelha, então, para gabarito de linhas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou aqui, na hora que você está vendo eu aqui no quadradinho, canto superior direito, né? Se você passar o mouse em cima, vai aparecer um izinho, clica nesse izinho, que ele já te manda, então, para vídeos relacionados. Vou deixar lá, então, o vídeo de gabarito de linhas e colunas para você poder entender. Aqui organizei as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos, então a dezena 02, então assumiu de novo, né, a dianteira aí, ela é a melhor dezena então do grupo A, do grupo das mais sorteadas. Você só deve escolher de 5 a 8 dezenas desse conjunto. Vai escolher de 3 a 4 do conjunto B das intermediárias e vai escolher de 3 a 6 do conjunto das menos sorteadas, das piores dezenas. A 11 está sendo a pior dezena, de pior desempenho, inclusive ela nem saiu no último concurso. Tá? Então, ela é a pior dezena nos 10 últimos concursos. Soma saiu dentro do padrão, 203, então é uma soma boa. Soma é quando você soma cada dezena do concurso, tá? Ela deu 203, então a soma de cada um dos elementos aqui. Aqui eu organizo 3 conjuntos também de 17, 18 e 19. Vou deixar lá no blog GeraSort para você copiar e colar. Você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, 20 jogos gerados dentro do padrão. Aqui outros 20 gerados com as condições de 9 repetidas baseadas no último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, esse buracão aqui que, né, foi o motivo daqueles 204 ganhadores não ter feito os 15 pontos, tá? Provavelmente, né, pelo menos na maior parte, com toda certeza, tenha sido isso daqui. Bom, um padrão aqui se formando, né, de início 2, né, por 3 concursos consecutivos, vindo a dezena 02 aqui, e você pode ver que nos 10 últimos concursos ela só falhou 2 vezes, então ela é a melhor dezena de melhor desempenho. A gente está esperando ansioso aqui um início 3, que já está bem atrasado, eu já mostrei nos outros vídeos. E agora a gente vai ver então as dezenas presas. Dezena 06, dezena presa a partir de hoje porque alcançou 4 concursos. A dezena 8 que estava presa não gostou de ficar presa, então falhou. A dezena 12 conseguiu se tornar presa. E a dezena 20, que era um retorno após a falha, não retornou. Mas nós tivemos aqui o retorno após a falha para a dezena 04. E vamos aplicar o retorno após a falha para a dezena 08 e para a dezena... Qual foi a outra que falhou? Foi só o 08, né? Só a 08 que falhou. Então vamos aplicar o retorno após a falha para essa dezena.
Lembrando que o retorno após a falha é quando a dezena está presa, né? Presa é sendo sorteada seguidamente por 4 ou mais concursos, ela sofre a falha e depois ela retorna, tá? A gente espera que aconteça isso daqui, então, com a dezena 08 também. Beleza? Candidatas a se tornarem presa, né, que estão com 3 concursos, mais um vai ser considerada presa, a dezena 02, a dezena 10 também está com 3 concursos, e a dezena 24, né, bem provável, essa dezena é uma dezena pilar, bem provável aí que ela se torne presa, se a moça da bolinha não tiver acordada escutando esse vídeo. Então tá aqui, então, esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas, e não tivemos nenhuma máscara, então, nesse concurso. Voltando então para a gente falar sobre a ferramenta excluir colunas, tá aqui então, vamos carregar a matriz que carrega com a ferramenta, que é essa matriz aqui, ó, 56, onde que ela tá? Minha vista de manhã é terrível, mas tá aqui, ó. Então, essa é a matriz que carrega com a ferramenta, ela não fez 15 pontos, mas ela é um R5 e faz 14 pontos em qualquer concurso. 4 das 56 linhas aqui de 20 dezenas fizeram os 14 pontos. Se a gente desdobrar cada uma dessas opções aqui, ó, 6 opções em grupos de 5, a gente teria aqui 17 possibilidades de ter feito os 14 pontos aqui, com apenas 56 jogos. Legal? A outra matriz de acompanhamento é essa matriz, que é uma matriz pequenininha, uma matriz de 13 pontos, que a gente espera que ela faça 14 pontos, e ela fez os 14 pontos. Essa daqui, então, vou conferir com vocês bem rapidinho. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números aqui. Significa que eu tenho que acertar 5 desses 6 números. Ou seja, eu posso errar um deles aqui ou posso errar um deles aqui embaixo, tá? Se eu desdobrar cada uma das linhas, grupos de 5 a 5, eu teria 6 possibilidades aqui, beleza? Vamos pegar qualquer uma dessas 6 possibilidades. Dessa vez eu vou pegar a última possibilidade aqui, ó. 5, 7, 8, 11, 15. Perceba então que são esses números que eu teria que ter marcado aqui para ter feito os 14 pontos com apenas 10 jogos. Então vamos conferir se isso é verdade. Então aqui ele começa com 20, o contador de baixo, e aqui o contador de cima ele começa com 0. O contador de cima significa que são as colunas que eu vou escolher aqui através desses quadradinhos, representado pelos números em cima, para ele vir aqui embaixo e eliminar. Então ele vai procurar, por exemplo, a primeira coluna, tá vendo? Começou com 20, então ele diminuiu para 19, então já estou transformando essa matriz de 20 colunas numa matriz de 19 se eu parasse aqui, tá? Então foi uma coluna que eu escolhi, ele vai me devolver, né, jogos com 19 dezenas por linhas aqui, tá? 5, 7, 8, 11 e 15. A partir do momento que eu escolhi as 5 colunas aqui, ó, escolhi 5, ele vai me devolver jogos com 15 aqui. Então ele vai primeiro procurar a coluna 5, vai vir aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, então vai tirar tudo isso daqui. Então todos os números que estão nessa coluna, todas as dezenas que estão nessa coluna vão ser eliminadas. Vai fazer isso também com a coluna 7, com a coluna 8, com a coluna 11 e com a coluna 15. Então, clicando aqui em excluir colunas, eu transformei isso daqui nisso daqui. Ctrl A, Ctrl C. Vamos abrir a ferramenta de conferência e simulação. Lembrando então que eu estou no concurso 3.583. Logo, eu tenho que fazer a conferência com o mesmo concurso. Clico aqui em conferir aposta. Me certifico de estar no concurso correto. Estou no 3.583, solto o meu jogo aqui com Ctrl V e eu teria não só feito um 14 pontos, mas com 10 jogos apenas eu teria feito 2 premiações de 14 pontos. Tá aqui, hein? Um prêmio muito bom, hein? Para você que teria apostado isso daqui e ter recuperado isso daqui, ó, nada mal, né? Então, essa é a ferramenta escolher colunas. Vamos para outra matriz de acompanhamento. Deixa eu marcar e desmarcar aqui, limpar aqui para a gente não confundir. Lembrando que essas caixinhas são as caixinhas de conferência. Toda vez que eu mudo a matriz aqui, automaticamente ele já faz a conferência com o concurso que está selecionado aqui. A segunda matriz de acompanhamento é essa daqui, é um R4, porque agora são 19 colunas. É uma matriz bem pequenininha, que só tem 4 jogos e ela fez 13 pontos ontem. Eu só teria que ter acertado 4 destes 6 números que aparecem aqui. Ué, mas não é 5 números? Não, agora
são 4 números, porque 19 menos 4 vai dar 15, tá? O resultado sempre tem que dar 15. Beleza? E a última matriz de acompanhamento é uma matriz bem pequenininha, é uma matriz que eu gosto muito, mas dessa vez ela não teve um bom desempenho, ela só ficou nos 11 pontos. Lembrando que não tem uma cobertura total de 100% para 11 pontos esses 3 jogos de 18 dezenas. Ele tem uma cobertura de 10 pontos, mas eu consegui reagrupar todos os números de forma que ele deu uma cobertura de 99,71%. Então, até hoje nunca falhou uma premiação aqui, pelo menos um dos 3 jogos dá sempre, né, 11 pontos. E dessa vez ficou nos 11 pontos então. Essa é a ferramenta excluir colunas, tem vídeo ajuda aqui, então assiste os 3 primeiros vídeos. A lógica dessa ferramenta é bem simples, é você vir aqui na caixinha de matrizes, escolher uma matriz, selecionar as colunas que você precisa eliminar, clicar aqui em excluir colunas e pronto, acabou. Arroz com feijão básico do básico. Depois, se você quiser, claro, né, se aperfeiçoar mais na ferramenta, tem parte de filtros, estatística, análise, tem o ciclo que é só feito para essa ferramenta, é um ciclo diferente, tá? É uma ferramenta fora do convencional. Então, vale muito a pena, ela é braba mesmo. Fechando aqui. Bom, o ciclo fechou, então vamos voltar a ele aqui, porque eu só mostrei aqui para vocês como exemplo. A gente está no concurso 3.583, completou esse quadro aqui, significa que fechou o ciclo, então, com 4 concursos, que era o que eu tinha falado, era a coisa mais natural, porque é o que mais acontece aqui na coluna de frequência, é um fechamento de ciclo com 4 concursos. Agora a gente tem as 25 dezenas, pode sair quaisquer conjunto aí de 15 dezenas, então a gente perde a referência para essa ferramenta. Estatísticas individuais, números primos, tendências para ver 5, 8 e 9 dezenas, números na cruz, tendências para ver 2, 5 e 7 dezenas, números ímpares, tendências para ver 4, 6, 8 e 12 dezenas, números na moldura, tendências para ver 6, 7, 8 e 10 dezenas, números de Fibonacci, tendências para ver 1, 2, 3 e 5 dezenas, números na progressão aritmética, tendências para ver 3, 4, 6 e 7 dezenas. Ciclos individuais ou ciclos alternativos. Então, a gente consegue agora, né, se organizar pelos ciclos alternativos. O ciclo dos primos, temos um único concurso dentro do ciclo, faltando 5 dezenas para fechar esse ciclo. O ciclo da cruz fechou com 4 concursos. O ciclo dos ímpares, temos um concurso, faltando 6 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura também é um concurso, faltando 5 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, 2 concursos dentro do ciclo, dezena 01, uma dezena cotada para ela voltar, então coloca ela como fixa no seu jogo. E ciclo da progressão, temos 2 concursos dentro do ciclo, faltando 2 dezenas para fechar esse ciclo. Bom, hoje é sábado, dia de chamar todo mundo, porque é um concurso acumulado, um concurso que paga um pouquinho melhor aí, tá com uma estimativa de 6 milhões, tá? Então faça pelo menos um joguinho aí se você puder, né? Se você não puder, divide-se um joguinho aí com outra pessoa, o importante é estar concorrendo, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um maravilhoso, um abençoado final de semana, um ótimo sábado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.